então, para que os microfones sejam desligados e quero informar que, por questões protocolares desse evento, mantenham os microfones desligados e você que está na sala Zoom, identifique com o seu nome, por gentileza. Se você é visitante e autoridade, registre a sua presença no chat, informando o nome, e-mail e celular. E se você é rotariano visitante, além do nome, e-mail e celular, coloque o clube e cargo. E nós teremos, então, após a palestra, a possibilidade de encaminhar perguntas, e eu peço para que as perguntas sejam encaminhadas via chat e não pelo microfone. E a gravação da reunião de hoje estará disponível no YouTube dentro de 2 dias e também no portal do Rotary Club de São Paulo. Desejamos a todos uma excelente reunião. E com a palavra, o nosso presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, companheiro Souza, por essa introdução, por esse início de nossas reuniões, um excelente protocolo. Companheiros e convidados, agradeço a presença de todos e sejam bem-vindos. Peço a todos que, junto a mim, vamos reverenciar a bandeira nacional. Obrigado pela saudação à bandeira. Esse é um momento muito importante de saudação à bandeira, e cada vez que fazemos isso, que eu faço isso, eu acho que é uma forma de nós manter e relembrarmos mesmo essa parte cívica, de civismo, a nossa pátria e a nossa bandeira. Então, obrigado a todos aí pela saudação. Solicito ao protocolo Souza que proceda com a apresentação de nossa reunião. Obrigado, presidente Marcelo. É com imensa satisfação que apresento o palestrante do dia, governador Pascoal Flávio Leardini, formado em Administração de Empresas pelo Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul, em 1978. Proprietário da gráfica Leardini, fundada em fevereiro de 73. Relações Públicas no Grupo Stanford, Serviços Terceirizados de Limpeza e Portaria. Associado do Rotary Club de São Paulo, Vila Alpina, desde 12 de maio de 1978. Foi presidente no ano rotário 88-89 do saudoso governador Dante Galvanese Amato e no ano rotário 2002-2003, quando o Rotary Club de São Paulo, Vila Alpina, foi o clube da governadoria, o saudoso governador Valdemar Lopes Ernesto, associado honorário do Rotary Club de São Paulo Norte, Rotary Club de São Paulo Vila Maria, Rotary Club de São Paulo Mandaqui, Rotary Club de São Paulo Leste e Vila Prudente. Coordenador de diversos eventos distritais, tais como PETS, conselheiro em várias conferências distritais, governador no ano rotário 2010-2011 e depois 2015-2016, do distrito 4430, e presidente da Comissão Distrital de Serviços Internacionais no ano rotário 2020 e 2021. Coordenador assistente de Rotary para o DQA Região 31 do ano rotário 20-2021, líder distrital de capacitação, instrutor distrital do governador eleito Augusto César no ano rotário 2021-2022, coordenador adjunto para o Instituto Rotary do Brasil, a ser realizado em 2022 em São Paulo. Representante distrital no Conselho de Legislação de RI, a ser realizado em 2022 em Chicago. Com esse vasto e belo currículo, eu passo agora a palavra para o presidente Marcelo de Pascoal para o encaminhamento do nosso ilustre palestrante. Obrigado mais uma vez, companheiro Souza, pela apresentação do nosso governador Leardini. Já agradeço a disponibilidade de aceitar o convite e nos trazer essa palestra, governador Leardini. E o governador foi uma indicação do nosso governador também, Naide Chicane. Obrigado, Chicane, pela apresentação, pelo convite do governador Leardini, que será uma excelente palestra que iremos ouvir e ver agora. O tema é a paz e a preservação de conflitos. Governador Leardini, a palavra é sua. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos.
caro presidente Marcelo de Pascoal. Está cheio de Pascoal aqui hoje. Somos xarás, né? Obrigado, meu amigo, companheiro, governador Narid Chicane, pelo convite, pela oportunidade de servir. Cumprimento todo esse colégio. Hoje é um colégio de governadores do Brasil aqui presentes, né? Além do Narid, o Gueiros, o Borcato, o Cláudio Moisés, o Ivo Nascimento e outros que eu não detectei ainda. Cumprimento a todos, companheiros, companheiras, jovens, meus amigos todos do Rotary São Paulo. Tenho muitos amigos de ontem, de hoje, de sempre. Uma satisfação enorme, muita honra estar nessa sala com vocês hoje. O tema que o Narid me pediu foi o Rotary e a prevenção de conflitos. Eu acho que ele me convidou, mas por amizade, né? Porque realmente eu não sou um especialista nessa área, mas como o governador Jô, neste ano, me pediu para trabalhar na área de serviços, na Comissão Distrital de Serviços Internacionais, nós fizemos muitos cursos, treinamentos, né, nessa área, e também porque eu gosto muito de história, né? Eu gosto da história do Rotary. Eu acho que a história, seja do Rotary Internacional, seja do nosso clube, sempre engrandece, né? Você, quando entra de sócio numa empresa, você quer saber do quê? Dos seus estatutos, seu regimento interno e também da sua história. Então, a história ela traz um engajamento nos novos associados e também para os mais antigos é uma reciclagem importante, conhecer a história do nosso clube, a história do Rotary, né? E se não fosse a história também do Rotary, nós não estaríamos aqui falando hoje, né? Falando de Rotary, nos encontrando, porque foi 5 anos antes da fundação do Rotary, em 1900, que aconteceu um fato que mudou para sempre a vida do nosso fundador, Paul Harris, quando ele foi convidado para jantar na casa de um amigo, também advogado, e depois do jantar saíram para conhecer a redondeza, os arredores, e ele ficou impressionado porque todos conheciam esse seu amigo, inclusive pelo primeiro nome, que não era comum, e era uma camaradagem nos negócios. Ele realmente, aquele encontro despertou em Paul Harris um sentimento diferente, e ali foi lançada, né, uma semente realmente em solo fértil. Mas vocês sabem que, no início do Rotary, os esforços de paz não era realmente uma das bandeiras do Rotary, né? A princípio, a formação do Rotary Club de Chicago, assim como Paul Harris tinha visualizado, era para ter um companheirismo, para fechar negócios entre si, para se protegerem, né, daquela Chicago corrupta e estar ali tendo como filosofia sempre a tolerância pregada por Paul Harris. Mas essa tolerância logo foi colocada à prova, porque 3 anos depois, Paul Harris estava muito cansado, estava realmente desiludido e tinha muitos desentendimentos com os companheiros do Rotary Club de Chicago, porque os companheiros de Chicago queriam ficar nessa daí, né, de companheirismo, tal, e fechar negócios. E Paul Harris, como era um visionário, como todos os homens por trás da nossa organização, ele queria alastrar o Rotary, ele queria algo diferente, ele sabia o que ele queria para o Rotary. Então, ele teve muitos desentendimentos. Até existe uma frase famosa de Paul Harris que diz que existe pólvora suficiente em cada Rotary Club para explodi-lo em milhões de pedaços se não fosse a tolerância, né? Mas sabem que, com o advento da Primeira Grande Guerra, os delegados numa convenção em 1914, em Houston, né, onde vai ser a próxima convenção, não essa, em 22, eles aprovaram uma resolução para que fosse realizada uma Conferência Internacional da Paz, pedindo para os rotarianos que apoiassem o movimento em prol da paz mundial. Interessante que, com o fim da Guerra Mundial, o ex-presidente de RI, nosso amigo, conhecido de todos, o Art Klanf, né, que todos conhecem, que é o fundador da nossa Fundação Rotária,
ele foi presidente em 16, 17. Ele visitou 25 clubes da Inglaterra e ele viu que, independente dos estragos, né, que a guerra sempre deixa, ele ficou surpreso com o progresso do movimento rotário naquele país. E Clough até disse aos britânicos que achava altamente plausível que o Rotary atuasse em frentes a favor da paz e da justiça entre as nações. Desde aquela época, o Rotary já se destacava como uma organização intimamente ligada ao pacifismo. Vejam que 16 anos depois da fundação do Rotary, o Rotary já havia se transformado numa organização internacional empenhada em promover o entendimento e a boa vontade global por meio de companheirismo entre as nações, sempre unidos pelo nosso lema, pelo ideal de servir. Mas acontece que, em 1939, os rotarianos se viram mais uma vez no meio de uma guerra. Mas, em vez de se lastimarem, caírem em desespero, eles redobraram os esforços, pois eles sabiam que a melhor época para fomentar a paz é durante a tormenta. Nós estamos vendo hoje, menos de um ano atrás, nós imaginávamos que o Rotary não ia sucumbir com essa epidemia, com essa Covid, né? E, embora o Rotary Internacional sempre recomendasse para que os clubes fizessem as reuniões virtuais, tem aí os clubes online, poucos clubes faziam isso, né? Se prepararam para isso. E vejam que nós estamos aí atravessando toda essa crise, o nosso distrito, particularmente, está muito bem em termos até de desenvolvimento do quadro associativo. É lógico que nós sabemos que todos estão cansados e que nós precisamos mudar e trabalhar com as nossas estratégias, né, para fazer as coisas acontecerem diferente. Mas é por isso que Paul Harris tem uma outra frase famosa que diz que a história do Rotary terá que ser escrita muitas e muitas vezes. Nós estamos fazendo isso. Tem um ex-presidente do Rotary Internacional, um uruguaio chamado Donato Gaminara. Ele disse certa vez o seguinte: o Rotary não pode evitar que as guerras eclodam, mas pode neutralizar suas nefastas consequências. Olha que interessante. É isso que o Rotary faz desde o início da fundação, e todo o tempo ele tenta e faz exatamente isso. Mas, caro presidente Marcelo, companheiros do Rotary Clube São Paulo, eu quero só fazer uma breve pausa aqui para uma homenagem, que seja essa homenagem da minha palestra, da minha estada aqui hoje com vocês, a Armando de Arruda Pereira. Foi nosso presidente do Rotary Internacional em 1940, 41, sócio do Rotary Clube de São Paulo, e tinha como lema mais clubes, mais amigos. 80 anos da presidência de RI, e o Armando de Arruda Pereira, em sua convenção que foi em Denver, nos Estados Unidos, ele disse o seguinte: novamente o dilema de uma guerra, onde alguns rotarianos foram para a guerra e outros para eventos por ela influenciados. Ele deixou bem claro que ele acreditava que os Rotary Clubes, em um país que esteja neutro, não poderiam ser usados para os propósitos de guerra. E Paul Harris esteve presente nessa convenção, ele e a esposa, né, a Jean Harris, e compareceram, e ele lembrou que o seguinte: se uma impraticável Liga das Nações nos legou essa guerra mundial, talvez uma praticável Liga das Nações possa ser o bom fruto da presente guerra. O Rotary, sem dúvida, está fazendo a sua parte para conseguirmos ajustar essa praticável Liga das Nações. Ele estava se referindo às Nações Unidas, né? Paul Harris nessa época. Então, fica aqui a homenagem a Armando de Arruda Pereira. E
existe um capítulo interessante desse tema de Rotary e a prevenção de paz, que antes do surgimento da ONU, os rotarianos em Havana aprovaram uma resolução que concluía que o Rotary não prosperaria em um terreno onde houvesse violação dos direitos humanos. Veja que nós vamos falar um pouquinho mais tarde sobre isso, mas é interessante essa decisão. A reunião foi um marco na história rotária, pois, sem devaneios, o Rotary manifestou sua oposição e, em tom desafiador, disse: o Rotary não tem interesse em se envolver nos assuntos religiosos ou políticos do país, mas reserva-se o direito de não operar em qualquer nação onde o povo não seja tratado com dignidade. Veja, é interessante. Veja que o Rotary, enquanto organização humanitária, como é, né, e os rotarianos individualmente, eles tiveram uma importante formação na fundação da ONU, né, em 1945, e também da Unesco. Em abril de 1945, o Rotary esteve representado em um dos mais importantes encontros do século XX, que foi uma reunião na cidade de São Francisco, que deu origem à Organização das Nações Unidas. A famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, escrita em 1948 pela recém-criada Organização das Nações Unidas, veja que ela teve como base, sabe o quê? Como disse anteriormente, a resolução da Convenção do Rotary em Havana, seguindo aqueles preceitos daquelas decisões que o Rotary deixou bem claro na ocasião. Eu lembro que, voltando um pouquinho na história, na convenção em 1917, em Atlanta, Art Clancy era o presidente, 16, 17, ele disse que, pelo bem que faz a humanidade por meio da paz, que o Rotary dissemina, né, pelo planeta, o Rotary era uma força que não poderia ser contida. Como se ele tivesse assim profetizado, né? Porque chegou o dia que a Fundação Rotária se materializou, porque ele mesmo fundou, né, um fundo de dotações em 1917 e depois, em 28, a Fundação Rotária foi efetivamente organizada. Ela se materializou e, desde o seu começo, ela tem promovido educação por meio de projetos humanitários, né, Cláudio Moisés, aliviando o sofrimento humano, zelando para que haja soluções pacíficas para os conflitos. Eu sei que a gente, quando diz isso, sempre vem uma dúvida na cabeça, né, de quem ouve, porque é difícil até de acreditar e muitos ficam realmente céticos, né? O cético, ele perguntaria o seguinte: como que o Rotary pode ser uma força de paz, né, se não é uma autoridade jurisdicional, nem religiosa, é destituído de armamento bélico e também inteiramente apolítico, não é verdade? Para os céticos, a paz é algo que se conquista pela força militar ou autoritária. Mas, no entanto, companheiros, o Rotary continua sendo convocado para ajudar nos esforços pela paz. Por quê? Porque ele aceita diferentes pontos de vista. Ele supera barreiras culturais e religiosas e valoriza, acima de tudo, a parceria com a humanidade, de sorte sempre a reduzir as tensões e propiciar o surgimento da amizade e cooperação entre os povos. A ajuda humanitária tem sido a solução do Rotary contra as mazelas do mundo, como a fome, as doenças, o analfabetismo, a pobreza. Essas, sim, são as raízes dos conflitos. Vejam que, e já indo para o final, que hoje o Rotary tem o maior status consultivo oferecido a uma organização não governamental no Conselho Econômico e Social da ONU, que supervisiona diversas agências especializadas dessa instituição. Ela é formada por representantes do Rotary Internacional para a ONU e outras organizações.
a rede representativa do Rotary mantém e promove seu relacionamento com diversos órgãos, programas, comissões e agências da ONU. Saiba que o Rotary Day na ONU, ele celebra todos os anos uma visão compartilhada para a paz das organizações e destaca atividades humanitárias cruciais que o Rotary e a ONU lideram em todo o mundo. Nesse momento, eu queria pedir para a Daniele, eu trouxe um vídeo de 3 minutos que ilustra essas minhas palavras e depois eu volto para fazer só o encerramento. Por favor, Daniele. Uma visão compartilhada. – 1944. Em todo o globo, nações assistiam com horror à devastação causada pela Segunda Guerra Mundial. Mas mesmo com batalhas em ebulição, líderes globais planejavam uma nova era e uma organização em prol da paz no pós-guerra. O Rotary International, há muito comprometido com a cooperação e a paz mundial, vinha aumentando a conscientização sobre a união das nações, publicando artigos e panfletos para incentivar a discussão. Finalmente, em junho de 1945, os olhos do mundo se voltaram a São Francisco, quando representantes de 50 países se reuniram para assinar a Carta da ONU. The Conference of the United Nations on International Organization is now convened. Em meio à reunião, os representantes liam manchetes que proclamavam o fim da guerra na Europa. A convite do secretário de Estado norte-americano, o Rotary International enviou 11 rotarianos para servirem como consultores da delegação dos Estados Unidos. Entre eles estavam 2 ex-presidentes do Rotary, Alan Albert e Tom Davis. Na verdade, havia rotarianos e associados honorários de todo o mundo. Alguns como representantes oficiais de suas nações e outros como consultores. Ezequiel Padilla liderou a delegação do México. O rotariano Carlos Rômulo representou as Filipinas e serviria mais tarde como presidente da 4ª sessão da Assembleia Geral da ONU. The Charter of the United Nations is a solid structure upon which we can build for a better world. History will honor you for it. Houve uma cerimônia triunfante quando os representantes assinaram a carta para suas nações. Joseph Salem, do Líbano, foi apenas um dos rotarianos que assinaram a carta em nome de seus países. O secretário de Estado dos Estados Unidos, E.R. Stettenius, foi um dos signatários dos Estados Unidos. Mais tarde, ele descreveu o convite ao Rotary International como um reconhecimento do papel prático que os associados do Rotary desempenham e continuarão desempenhando no desenvolvimento da compreensão entre as nações. A participação do Rotary na Conferência de Fundação da ONU foi apenas o começo de uma colaboração humanitária que continua até hoje. Com uma visão compartilhada desde o início, as Nações Unidas e o Rotary servem como exemplos de cooperação global, pois lideram iniciativas para promover a paz, o desenvolvimento e a saúde no mundo. Uma visão compartilhada. Veja bem, companheiros, que em sua constante busca, né, pela paz duradoura, os rotarianos são indagados sobre o que pode fazer uma só pessoa, né? Ao que sempre respondem. Pela atuação do Rotary no seu primeiro século, podemos dizer que a vontade e o ideal de um só homem no começo do século XX tem operado milagres até hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. Governador Leardini, quero agradecê-lo imensamente por essa palestra, por essas informações rotárias.
É gostoso a gente ouvir sobre Rotary, sobre o que o Rotary já fez e o que o Rotary continua fazendo. E essa participação do Rotary no mundo. Obrigado mais uma vez. Eu me sinto honrado com a sua presença aqui no clube e as portas do clube estão abertas para você. Nesse momento, eu passo a palavra para o nosso querido protocolo para que traga as informações para nós. Depois retornarei para as perguntas. Muito bem, obrigado, presidente Marcelo de Pascoal. Você que está na sala Zoom, por gentileza, não esqueça de se identificar com o seu nome aqui no rodapé. Se você é visitante e autoridade, registre a sua presença no chat, informando o nome, e-mail e celular. E se você puder também, o rotariano visitante, a autoridade, coloque o cargo e o clube a que pertence. Os microfones continuam desligados e as perguntas podem ser encaminhadas pelo chat ao nosso presidente Marcelo de Pascoal, que vai, então, estabelecendo aí a editoria, a seleção das perguntas para o nosso ilustre palestrante. Voltamos com o Marcelo de Pascoal. Obrigado, Souza, mais uma vez. Governador, eu achei muito interessante esse lema que você comentou aí sobre mais clube e mais amigos. Achei muito bacana esse lema. Eu acho que é uma das essências do Rotary Club, é isso. E eu acho que deveríamos incentivar mais esse lema, ou relembrar mais esse lema entre os clubes e entre os rotarianos. Exatamente, Marcelo. Você sabe que os lemas só vieram acontecer depois de 1955, né? Mas Armando de Arruda Pereira, que foi em 1940, 41, eu pesquisei e achei que ele tinha esse lema, mais clube, mais amigos. Quer dizer, era um homem realmente à frente do seu tempo, né? Porque nós vivemos trabalhando isso no desenvolvimento do quadro associativo, que as perdas são involuntárias e nós temos que crescer todo dia, e eu nem vou discorrer muito sobre isso, porque eu, como representante e assistente de Rotary para o DQA, não só para o nosso distrito, mas para outros 2 distritos, a gente está no dia a dia conversando sobre isso, mas porque é uma necessidade mesmo, e é uma verdade, né? Mais clubes, mais amigos, e é o jeito que o Rotary tem realmente, é a expansão. É o que preconizava Paul Harris, e Paul Harris teve muita sorte nessa época aí, de aparecer um associado, Charles Le Perry, que era um sujeito tímido, né? Pequeno, tímido, e o presidente do Rotary Club de Chicago, ele queria deixar o Paul Harris de mão amarrada, então ele chamou o Charles Le Perry para que fosse o presidente da comissão de expansão, achando que isso ia travar tudo. E o Paul Harris conversou com o Charles Perry e colocou todas as suas ideias, e daí para frente nunca mais Paul Harris andou sozinho. Charles Le Perry foi secretário do Rotary Internacional por 32 anos, e ele não só andou ao lado de Paul Harris, mas também muitas vezes à frente de Paul Harris. Então, essa foi o salvamento do Rotary para a expansão no mundo todo. Obrigado. Okay. Eu queria que o nosso governador Nair Chicane, como padrinho do palestrante, fizesse a sua pergunta e os seus comentários sobre o tema. Eu queria parabenizar o meu amigo governador Pascoal Leardini pela excelente palestra e queria pedir a ele que comentasse rapidamente sobre as bolsas pela paz que o Rotary Internacional e a Fundação Rotary oferecem anualmente. Obrigado, Naid, por essa pergunta. Você sabe que eu sempre tenho uma historinha, né? Então, a historinha sobre as bolsas Rotary da Paz, você sabe que em 1996, o ex-presidente R.I. Rajendra Saboo, ele estava olhando para fora do seu quarto, pela janela do seu quarto, e o seu olhar fixou
na uma universidade, né, na Universidade de Northwestern, na verdade, no campus da universidade. Então, ele diz o seguinte: pensei com os meus botões, porque ele estava querendo ver um jeito de comemorar, na verdade, Narid, os 50 anos da morte de Poes. Né? Poes morreu em 47, era 96, e quando ele viu a faculdade de Northwestern, ele falou: pensei com os meus botões, se a Universidade de Northwestern consegue ter lá um centro de estudos, né, para capacitação em administração de empresa, por que o Rotary não pode instalar um centro de estudos na área de paz em alguma universidade? Então, esse foi o estopim, o início dessa Bolsa Rotary pela Paz, que tem formado pessoas até hoje, que tem trabalhado em esforços da paz e nas organizações dos países, e tem trabalhado muito pelo Rotary e pela paz mundial. Temos uma pergunta do nosso companheiro Luiz Eduardo Chueri. Ele pergunta: quando eu entrei em Rotary, me disseram que o Rotary havia assinado, em sua capacidade, a própria ata de fundação da ONU. Isso é verdade? Então, o Rotary, ele foi, como disse aí a literatura, ele foi realmente convidado, né, para participar. Nós tivemos lá 11 representantes. Você sabe que cada cadeira tinha espaço para 3 pessoas, e o Rotary tinha 11 pessoas na delegação americana de Rotary, e eles se revezavam entre si nessas cadeiras de honra. Mas o Rotary ele foi chamado realmente no papel de observador, né? Seus 25 representantes eles ajudaram a organizar a programação, traduzir os documentos, redigir resoluções e intermediar as discussões também. O Rotary tinha esses 11 representantes, né? Até o secretário do Estado americano disse o seguinte na época: o convite para que o Rotary Internacional participasse não foi apenas uma demonstração de boa vontade e respeito para com a organização. O motivo maior foi o fato de os organizadores saberem que os rotarianos são pessoas de ação interessadas em participar do processo de paz entre as nações. Obrigado. Um abraço aí, Luiz Eduardo. Prazer em revê-lo, viu, Luiz Eduardo? Obrigado pela pergunta, satisfação em revê-lo aí. E Salvador Strazeri, que está na reunião, e outros governadores. Muito obrigado. Temos uma outra pergunta da nossa querida Carla Blanco. A pergunta: quem é elegível à Bolsa para a Paz? Olha, nós temos um especialista. Você sabe que o Distrito 4563 tem um CADRE. O CADRE é quem fala de cátedra, né? São pessoas que são especialistas nas áreas. E o governador indicado, Joaquim Flávio, ele é um especialista em bolsas Rotary para a Paz. Eu participei, no passado, muitas vezes, de seleção de bolsista para o Rotary Paz, para essas bolsas de Rotary Paz. É lógico que é importante que a pessoa tenha uma vivência na área de pelo menos 3 a 5 anos, e que isso vai ser... Isso os clubes podem recrutar dentro do seu território, indicar para o distrito, e o distrito vai indicar para a Rota Internacional esses candidatos. Cada clube vai fazer a sua seleção baseado no que preconiza a literatura de Rotary. Mas é importante, é fundamental que essa pessoa tenha vivência na área de paz, resolução de conflito, tenha um trabalho comunitário, que também saiba pelo menos
a língua inglesa, né? São 7, eram 6 universidades no mundo, agora são 7, então que tenha esse conhecimento. Cada clube vai fazer a sua seleção, indicar para o distrito, e o distrito vai avaliar quem vai mandar de candidato para o Rotary Nacional. Nós já tivemos no nosso distrito, no antigo 4.430, um beneficiário. São 60 ou 70 bolsas no mundo todo, quer dizer, é bem concorrida, porque são bolsas de $100 mil. Né? Ah, ok. O nosso companheiro Michel Alabi pergunta: o Rotary é um dos pilares da vacinação no mundo. Acredita o senhor que o Rotary poderá ser utilizado na campanha da vacinação contra o Covid? Olha, obrigado pela pergunta. Realmente surgem essas questões, nós já conversamos algumas vezes até com o diretor Mário César. O Rotary está se colocando à disposição, tá? Está se colocando à disposição para trabalhar, sim, nessa área, e está aguardando aí a decisão dos órgãos de saúde, assim como nós fizemos aí um trabalho grandioso com o governador Zacarias, fez os projetos, né, que foram aprovados pela Fundação Rotária, nos asilos. Nós estamos preparados e disponíveis para trabalhar e ajudar nessa causa também. Obrigado. Eu queria dar um espaço para o nosso companheiro Márcio Arroio, que ele tem aí algumas histórias aí nessa área de paz e conflito, e tem uma que ele sempre conta aí de guerra e tal, e eu queria que ele também contasse, para complementar aí o tema, brevemente. Márcio, liga o microfone. É sempre interessante ouvir isso. Meu caro presidente, caro governador Pascoal, primeiramente, parabéns pela palestra, aprendemos muito hoje e nos orgulhamos cada vez mais do Rotary, de pertencermos ao Rotary. E a história do Chile com a Bolívia, que tinha aquela área entre quem vai ficar com a área que dá acesso ao mar. Então, ele estava brigando lá, está em pé de guerra, mandaram 2 comissões fazer a tratativa, ou guerra ou paz. E quando eles chegaram lá para a discussão entre o Chile e a Bolívia, eram rotarianos dos 2 lados. Então, eles falaram assim, nós viemos aqui falar de guerra e somos rotarianos da paz? Como nós vamos falar? Vamos falar, então, da paz. Então, depois de longa conversa, não houve a guerra, acertaram alguma coisa com o Chile, com a Bolívia, e foi tudo bastante feliz nesse resultado, né? Então, é uma história bastante interessante que mostra mesmo. E mesmo em números menores, em coisas menores, até mesmo eu passei pessoalmente por isso. Teve uma vez que eu era o responsável, aí me chamaram lá para resolver o problema, e quando eu fui resolver o problema com a outra parte, era o rotariano também. Quando eu cheguei, falei, qual é o seu clube? Eu falei, o meu é o São Paulo. O São Paulo, e o dele era do Perdizes, na época. Do Perdizes é do Ricardo. Ele falou, o Ricardo. Eu falei, Ricardo é muito amigo meu. Aí acabou em paz também. Então, essa do Chile é muito interessante, porque a gente vê que o propósito do Rotary foi executado na prática mesmo, evitando um conflito armado. Obrigado, presidente. Obrigado, Márcio. É sempre uma satisfação ouvi-lo, né? Muito gostoso mesmo. Obrigado pela sua participação. Você sabe que, para ratificar isso, em 1932 teve a Guerra do Chaco, que a Bolívia, mais uma vez, aí, invadiu o Paraguai. E aí foi feita uma comissão de 9 rotarianos de países da América do Sul, e eles trabalharam intensamente em prol da paz. Primeiro, trabalharam para a repatriação dos prisioneiros de guerra. Já foi um trabalho grande desses 9 rotarianos. Depois fizeram um serviço de troca de correspondência entre as famílias de prisioneiros dos 2 lados. Também foi um grande trabalho.
e também fizeram distribuição de roupas, alimentos, remédios. Então, essa aí também é outra história. Você sabe que durante a Segunda Guerra Mundial, o Rotary e suas senhoras trabalharam muito junto com as famílias dos soldados que foram para a guerra, porque eles foram para a guerra e deixaram as famílias, né? Filhos. Então, houve um trabalho, isso é fato, muito grande do Rotary e com as esposas, no sentido de dar um apoio moral, financeiro, de alimentos, tudo para essas famílias que ficaram órfãs, né, do pai de família que estava na guerra. Também isso é verídico também. Obrigado. Obrigado. Eu queria abrir também outro espaço aos nossos governadores que estão nos visitando, Salvador Strazelli, quiser também fazer um comentário, Borcato. Só ligar o microfone. Bem, é sempre uma satisfação participar de uma reunião igual a essa. Como o Márcio disse, aprendemos bastante. O Pascoal é um excelente rotariano. Somos amigos há mais de 40, quase há 40 anos, né? E o Pascoal é um profundo conhecedor da história do Rotary e se dedica muito ao Rotary. E na prática também. Nós somos vizinhos aqui, o Rotary Vila Alpina e Alto da Moca, e realmente há uma união muito grande e participamos sempre em conjunto de toda a atividade Rotary. E é isso. Existe brilhante o Pascoal, né? Sempre, né? Passamos a admirá-lo muito, e ele deveria expandir essa palestra para todos os clubes do distrito. Parabéns, Marcelo, parabéns, Pascoal. Eu queria dizer que no ano que ele foi presidente, foi o ano que mais o Rotary desenvolveu, no 461. Ele e eu fui presidente do Alto da Moca, então nós fomos presidentes juntos. Um abraço. Obrigado, Salvador. Obrigado, presidente. Boa tarde. Obrigado, Pascoal. Ah, Salvador. Leardini, parabéns. Obrigado pela aula. Nós aprendemos muito com a sua aula. E eu queria acrescentar aqui, na parte da saúde, aproveitando a pergunta do Michel Alabi, de que na segunda-feira passada eu fiz um contato com algumas coordenadoras da saúde, da Vigilância em Saúde, com quem nós temos trabalhado, nós, o distrito, temos trabalhado, como bem disse o Pascoal Leardini, para, eventualmente, o Rotary ser, como sempre foi, um dos parceiros no servir em saúde. A resposta foi a mais bem-vinda possível. O que ela nos pede, o que elas nos pedem, porque estavam numa reunião, é de que tenhamos um pouco de paciência por conta de que o que é propagado, o que está sendo difundido, não é o que, na realidade, está acontecendo na ponta onde elas estão. Então, elas não... Isso foi na segunda-feira. Naquele instante, elas nem as vacinas ainda tinham suficiente para aquele grupo que precisa ser emergencial. Porém, já receberam alguma coisa. Sem a procuração dos meus queridos companheiros de Rotary do distrito, eu fiz uma proposta a elas de que nós também representamos uma faixa que requer um certo cuidado. Embora estejamos já próximos dessa vacinação, sem privilégio nenhum, que eles olhassem para a nossa faixa etária e, na medida do possível, nós colocaríamos para eles, vigilância em saúde pública, locais à disposição, tipo Murapi, provavelmente Rio Branco, enfim, os campos, locais onde a facilidade de vacinação para um grupo da faixa etária dos rotarianos do nosso distrito e de outros distritos que venham a acontecer também, não importa aí quem serão os rotarianos, possamos organizar de uma forma de que sejamos, no nosso tempo, atendidos e de uma forma ordenada. Nada impede que façamos aí um levantamento e que, em cada local que viermos a designar,
eles enviem os elementos técnicos para a aplicação das vacinas. Estou aguardando esse retorno para passar para o Leardini, para o César, para o Jô, enfim, para a nossa cúpula, para juntos darmos sequência nessa possibilidade. Obrigado, Edson Borcato. Eu queria abrir um espaço também para o nosso Cláudio Moisés, que é da Comissão de Humanitários, que fizesse uma consideração aí, Cláudio Moisés. Liga o microfone. Pois não, presidente Marcelo, parabéns pela reunião, eu até parabenizei no grupo já, e o nosso The Voice, protocolo Roberto Souza, também parabéns. Pascoal Flávio Leardini, excelente palestra, olha, por mais que a gente conheça de Rotary, é sempre bom ouvir essas histórias, esses pormenores, e nos anima. Excelente palestra. Marcelo, sobre projetos, é o que falou o Pascoal, são eles que giram, são eles que fazem a roda girar e atender a maior parte da população, da sociedade nossa, de melhorias, e faz com que o clube também se movimente nas suas várias comissões. Então, esta é a comissão, na minha opinião, é a comissão central de Rotary, que faz projeto, que pensa na comunidade, que pensa em transformação para melhor. Então, viva o Rotary, obrigado mais uma vez, Pascoal, pela sua excelente palestra, e estaremos juntos, lado a lado, nas comissões distritais, no próximo ano rotário. Grande abraço. Obrigado, Cláudio. Satisfação, realmente, o Cláudio, estamos trabalhando junto, porque, como instrutor distrital do governador eleito, nós, desde julho, estamos trabalhando na capacitação de presidentes e governadores assistentes, como preconiza o Rotary, que essa instrução, essa capacitação deve ser feita de 9 a 12 meses. E como a gente sempre pede mudanças, né, que o Rotary deve mudar, o Cláudio até deu um testemunho que gostou muito da nossa iniciativa de capacitação. Então, nós fizemos entrevistas com os principais presidentes de comissões distritais, essas entrevistas foram editadas e depois passamos numa reunião virtual com todos os presidentes eleitos, governadores assistentes eleitos, já fizemos DQA, fizemos projetos humanitários, vamos fazer agora também imagem pública. Então, muito obrigado pelo apoio de sempre. Vamos junto aí, Cláudio. Obrigado. Obrigado. Governador Pascoal, quero mais uma vez agradecê-lo pela disponibilidade, por estar conosco aqui. Mais uma vez nos sentimos honrados com a tua presença e foi uma reunião sensacional. E te passo agora para as considerações finais. Bom, Marcelo, só encerrando, eu fico imensamente agradecido, realmente essa possibilidade. Você sabe que quem entrou no Rotary antes de 1990, né, que eu entrei em 78, todos nós pertencíamos ao Distrito 461, né? Estávamos todos juntos, até 1990, onde foi feito a distribuição do distrito, foi dividido em 3 distritos, 4.430, 4.420 e 4.610. E aí nós nos separamos, né? Separamos do 4.430 de um lado e o 4.610, o Rotary São Paulo, a Fundação de Rotarianos, de outro. E também eu sentia muito que as nossas reuniões coincidiam em horário e dia da reunião, que era sexta-feira, meio-dia, o Vila Alpina e o São Paulo, mas eu sempre tive muito orgulho de ter o Rotary São Paulo dentro da nossa organização, acompanhei sempre a evolução do clube. Hoje, voltando com a fusão, estamos juntos novamente e uma satisfação enorme de aumentar o colégio de governadores e ter esses maravilhosos governadores que tanto fazem pela comunidade juntos novamente. E estou sempre à disposição aí do clube, tá bom, Marcelo? Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de servir mais uma vez. Obrigado, governador. Passo a palavra agora ao nosso protocolo para que apresente os visitantes. Muito bem, obrigado ao presidente Marcelo de Pascoal. Nós
tivemos aproximadamente uma média de 38 a 40 participantes dessa reunião, mas que com certeza esse conteúdo será expandido com a veiculação no canal do Rotary Clube de São Paulo no YouTube e também no portal do Rotary Clube de São Paulo dentro de 2 dias, o que vai facilitar também a transmissão para milhares de pessoas, e eu solicito para que todos os que estão presentes também compartilhem o link do Rotary Clube de São Paulo no YouTube para facilitar, então, a disseminação desse importante conteúdo transmitido hoje pelo governador Pascoal do Leardini, demonstrando o conhecimento detalhado da história do Rotary Mundial, com a sua extraordinária capacidade e memória privilegiada, nos brindando hoje com um relato vivo de uma parte importante da história do Rotary. Também nos prestigiaram aqui, presencialmente, aqui na nossa tela, o convidado do companheiro Fred Tavares, o Marcelo Tavares, o governador Edson Cunha Borcato, do Rotary Clube São Paulo Morumbi, governador 2018-2019, o governador Salvador Strageri, governador 1994 e 1995, do Rotary Clube São Paulo Alto da Moca, o Gustavo Reck, convidado do companheiro na Rede Chicane, o Carlos Ferrara Júnior, do Rotary Clube São Paulo Brás, e o Marcos Bruno Daniel, visitante. Cumprimentamos a todos e fazemos uma menção especial pelo fato de que nessa reunião nós temos aí uma grande concentração de governadores numa só reunião, numa data importante como hoje, dia 20 de janeiro de 2021. Voltamos com o presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, Souza, pelas informações. Só para reforçar o destaque aí do Souza, as nossas reuniões, todas as nossas reuniões passadas estão disponibilizadas no canal do clube no YouTube. Então, eu peço a gentileza dos nossos companheiros e visitantes que acessem lá, que visualizem, que façam comentários também lá. Lá tem um campo de fazer comentários. É uma forma da gente movimentar também o nosso canal e também divulgar mais o nosso clube. Então, vão lá e façam as visualizações. Encaminhando para o encerramento, eu quero destacar os aniversariantes da semana. Tivemos, por enquanto, só o Manílio Russo. O Manílio Russo fez um dia 17 aniversário. Então, quero parabenizar o Manílio, que Deus abençoe o nosso companheiro italiano. Temos no nosso clube um companheiro legitimamente italiano. Então, parabéns ao Manílio. E também queria avisar da nossa próxima reunião ordinária, a 28ª reunião, que terá como palestrante o nosso governador e companheiro Naide Chicane. Será uma honra tê-lo como palestrante, meu padrinho. E o tema será um Fórum Rotário Serviços Profissionais. Então, o nosso querido companheiro Naide Chicane foi governador distrital em 2001, 2002, distrito 4.610, atual 4.063, GRI, associado ao Rotary Clube de São Paulo, presidente da Fundação Rotariana de São Paulo, sócio e consultor sênior da Technique Seachers, empresa internacionais especializada em serviços executivos. Então, convido todos os nossos companheiros e amigos a prestigiarem o nosso governador Naide Chicane, para que estejam conosco. Quer dar uma palavrinha rápida, Naide? Fazer o seu merchandise aí. Seria uma honra se tivesse uma participação tão importante como tivemos hoje na palestra do companheiro governador Leardini. Queria também mencionar, presidente Marcelo, se me permite, amanhã eu vou fazer uma palestra sobre a Fundação de Rotarianos de São Paulo no Rotary Clube de Recife, que está completando neste ano 90 anos e está sendo presidido
pelo nosso querido amigo, que foi diretor de Rotary Internacional, José Ubiraci Silva, conhecido como Bira. Ele é um grande parceiro nosso, esteve inúmeras vezes no nosso clube e, quando foi diretor, teve uma grande parceria com a Fundação de Rotarianos de São Paulo, inclusive abrindo espaço na reunião plenária do Instituto Rotary, que ele presidiu no Rio de Janeiro, para que fizéssemos uma apresentação na plenária sobre a fundação. E agora ele está repetindo isso no Rotary Clube de Recife, que, segundo ele, é o segundo maior clube do Brasil. Então, se algum de vocês puder participar também, seria uma alegria e uma honra. Obrigado. Tá bom, reforço o convite. Amanhã estarei presente prestigiando o nosso governador e na semana que vem, todos aí também presentes, os governadores já estão convidados a estarem presentes. Presidente, se puder mandar o convite, a senha e o ID, viu, Chicane? É importante, viu? Manda por e-mail. Eu mandei no WhatsApp do clube ontem, Cláudio. Tá, vou checar lá. Tá bom, então, sou caipira, eu prefiro ver o e-mail. E também no Colégio de Governadores. Tem lá o convite para a reunião de amanhã. Ok. Então, os avisos dados, declaro encerrado a reunião de hoje. Um abraço a todos, obrigado pela presença, um bom almoço e um bom continuo de semana.